Eu fui a uma igreja em setembro e me pediram para ministrar. E era como se o Espírito Santo estivesse pairando sobre a congregação, mas não descendo a congregação. E eu fiquei perplexo. E o Senhor falou comigo naquela situação. Ele disse: as igrejas da cidade estão debaixo de uma maldição. E ele disse: as igrejas chegam a 1000 pessoas, era mais ou menos a quantidade de pessoas daquela igreja, e elas têm problemas. E ele disse: as igrejas dessa cidade chegam a 1000 pessoas, e ou se dividem ou se tornam religiosas. E de repente o pastor dali entrou e disse: sabe, ele não conhecia a história da cidade, eu tinha feito uma pesquisa antes e era exatamente o que estava acontecendo ali. E enquanto o pastor estava relatando o que acontecia, o Senhor me disse: diga que eu vou quebrar a maldição. E ele disse: é um jejum de 40 dias. Imagina a cara das pessoas quando eu disse jejum de 40 dias. Oh, meu Deus. E eu disse: sabe, não me parece um jejum só de comida. Eu disse: evitem tudo que afasta vocês da presença de Deus. Sabe, aquela igreja agarrou aquilo, agarrou aquilo. E de repente os jovens, eles começaram a buscar a Deus. Os pais começaram a buscar a Deus, as mães. O pastor veio para mim e disse: você não sabe o que aconteceu? Sabe, até as crianças da nossa igreja que tiravam notas baixas agora estão tirando notas altas? Tem gente fazendo estudo bíblico, todas as crianças estão mudando. Todos estavam bem animados e no final dos 40 dias me pediram para voltar. E a igreja estava lotada, 1.300 pessoas. O pastor fez todas as crianças acima de 6 anos participarem do culto também. E o que aconteceu foi o seguinte: eu preguei uma mensagem sobre o temor do Senhor e às 9 horas, eu parei e pedi ao líder de louvor para cantar uma canção de adoração. E depois da segunda música, sabe, eu percebi que o Senhor não estava se movendo. O Senhor falou comigo e disse: dá para você deixar eu fazer algo aqui? E de repente eu percebi: rapaz, dá para ser religioso até cantando canções de adoração. E eu disse ao líder de louvor: Deus quer fazer algo? De repente ele parou e as crianças começaram a gritar. E as crianças estavam lá no fundo, como se estivessem agora aqui nesse auditório de frente para mim. E eu comecei a ouvir crianças gritando. E eu disse: o Espírito de Deus está nas crianças, nas crianças, nas crianças. E eu disse: tragam as crianças, tragam. E eu vi crianças de 6, 7, 8, 9, 10 anos andando pelo corredor, cerca de 100, 150 crianças. E à medida que elas vinham, elas literalmente despencavam, caíam uma em cima da outra. Eu via literalmente 3 crianças, uma em cima da outra. E os diáconos só retirando elas. O tempo todo aquelas crianças gritando. Entende? Gritando. Eu lembro de ver vividamente uma criança negra de 7 anos de idade, de joelhos, mexendo as mãos e gritando como se as mãos pegassem fogo. E eu ali sentado assim, eu olhei para trás, o pastor com as mãos assim, com o rosto entre as mãos, chorando profusamente, porque os seus 3, acho que 4 filhos estavam ali no meio das crianças. A esposa dele já tinha sumido. Aquilo não durou 5 minutos, durou 1 hora e 15 minutos. E onda após onda após onda, a presença de Deus adentrou. E eu sentado na plataforma pensando: meu Deus, a atmosfera era algo impressionante. Era a entrada de um rei, não a entrada de papai, mas de um rei. Foi muito impressionante o que aconteceu ali. Aquelas crianças foram batizadas no fogo. E eu lembro, depois que passou 1 hora e meia, ok, não dá nem para descrever para vocês, você tinha que estar lá para experimentar. Crianças abraçando suas mães e pais. Um garoto abraçou sua mãe e disse: mãe, o jejum não acabou. Outro garoto olhou para a mãe e disse: mãe, o teto desapareceu, eu vi uma luz branca vinda do céu sobre cada um de nós. Um missionário que estava no fundo do prédio disse que viu a mesma coisa. Foi maravilhoso. Nas semanas seguintes, aquela igreja passou a experimentar uma presença do Senhor simplesmente maravilhosa no santuário. Sabe, não foram só semanas, foram meses. O pastor me ligou e disse: John, eu não consigo fazer as pessoas irem embora da igreja. Eu olho para as pessoas às 2 horas da tarde e eu digo: vão para casa. E elas ficam sentadas olhando para mim dizendo: por favor, sabemos que há mais. E sabe, aquela igreja cresceu, ela quebrou a barreira de 1000 pessoas e hoje ela tem 4.000 membros. E estão construindo outro prédio agora mesmo. Ok, Deus literalmente está buscando uma habitação.